Queridos, graça e paz de Cristo Jesus, amém? Amém. E eu queria que os irmãos, desde já, abrissem sua Bíblia na carta de Paulo, enviada aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 9, do verso 24 ao 27. O tema que o pastor Paulo me propôs a ministrar nessa noite foi o jogo da vida. E ele disse que me convocou para essa missão porque eu tenho um pouco de experiência nessa questão no quesito de atleta profissional. Então, como eu pude ser um atleta profissional até muito cedo, muito novo, até meus 20 anos, então eu tentei fazer um link, os irmãos vão me ajudar nessa noite também, nessa missão, que o Senhor falou ao meu coração, e eu trago aqui para os irmãos nessa noite, sobre o jogo da vida. Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 9, do verso 24 ao 27. Diz assim a palavra do Senhor: Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio. Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve. De modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Senhor, estamos diante daquilo que é a Tua verdade. Te pedimos que o Senhor fale ao Teu povo aquilo que o Senhor já colocou no meu coração. Tem misericórdia apesar de mim. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Paulo está escrevendo aqui uma carta a um povo que deu um pouco de dor de cabeça ao apóstolo. Pastor Paulo hoje pela manhã já deu uma introdução daquilo que era a vida do povo em Corinto. Corinto era uma região portuária onde tinha muitas pessoas que viviam na idolatria. A idolatria daquele povo não era somente uma idolatria de cunho religioso, mas também várias idolatrias que o povo tinha no seu coração, como muitas dessas vezes alguns deuses, principalmente da área da imoralidade sexual. Então Paulo é confrontado por esse povo que está vivendo nessa região, onde já tinha uma igreja, esse povo que entendeu o evangelho, mas queria viver uma vida de libertinagem. E aí Paulo vai pegar um pouco pesado com esse povo. Se os irmãos analisarem, o apóstolo Paulo, ele procura a partir do capítulo 8, aqueles amantes da leitura bíblica, vai ver que a partir do capítulo 8, Paulo vai falar que o amor da liberdade cristã não conhece limites. Ou seja, o povo estava preocupado naquela época também se poderia comer algum tipo de alimento sacrificado a ídolos ou não poderia comer. O que é que eu vou fazer? Vou me abster e comer carne porque vem de um ritual, ou eu como mesmo assim para não escandalizar os irmãos? E Paulo vai escrever àqueles irmãos de Corinto, da igreja de Corinto, dizendo o seguinte: se vocês desejarem comer, se vocês já têm maturidade espiritual para tal, comam, mas se tem alguém fraco diante de você, e você se diz forte, mas você comer na frente dessa pessoa e levá-la a cair, você está em pecado. Então, por isso, não coma. Então, Paulo vai dizer que o amor a Cristo está acima de qualquer rito religioso, acima de qualquer disposição religiosa. E Paulo, ele foi capaz de desistir também do seu chamado apostólico em favor daqueles irmãos. A partir do verso 1 do capítulo 9 que nós lemos, Paulo vai negociar os seus direitos. Paulo vai dizer: meus irmãos, eu estou pregando para vocês, mas se necessário for, eu deixo o meu apostolado de lado. Querendo estar sempre mantido financeiramente pela comunidade. Paulo também queria não queria mais ser sustentado por aquela igreja de Corinto, porque os irmãos estavam vivendo uma vida devassa. E Paulo vai dizer: se vocês vivem dessa forma, eu desejo que vocês não me sustentem. Se for por isso, pode parar de me sustentar. Paulo sempre procurava se abster dos seus direitos
para não criar qualquer obstáculo na pregação do Evangelho. Paulo, ele tinha em mente que o direito dele era nada, se comparado ao avanço e à propagação do Evangelho de Jesus. E aí, queridos, Paulo vai escrever esse célebre texto que nós lemos aqui, comparando a nossa vida cristã a uma corrida. Ele vai comparar uma corrida. E diante desse contexto, o apóstolo convida a comunidade para seguir o seu exemplo de amor. Paulo fala àquele povo dizendo: vocês precisam olhar para mim. É nesse contexto que Paulo também no capítulo 9 vai dizer: vocês precisam ser meus imitadores. Vocês precisam olhar para mim. Sigam o meu exemplo de amor. Eu, se for preciso, deixo tudo de lado, por amor a vocês e ao Evangelho. E aí, para ilustrar isso que Paulo está querendo dizer em palavras, Paulo, o apóstolo, vai usar como exemplo uma figura do mundo esportivo. E ele não faz isso em vão. A cidade de Corinto, como era a maior cidade ali, uma cidade portuária, ou seja, onde passava várias pessoas, tanto para fazer comércio, quanto para viver um tempo naquela cidade. Paulo vai ilustrar a figura de um jogo, por quê? Porque em Corinto, a cada 2 anos existiam os Jogos Istmicos, que era considerado os Jogos Olímpicos daquela época. Então Paulo vai se referir a uma corrida porque era de conhecimento de todos. Paulo não estava falando simplesmente de algo que veio na cabeça. O povo sabia o sacrifício que exigia você ser um atleta. E aí Paulo vai usar essa figura de linguagem para poder comparar a sua vida em amor ao Senhor. Então eles sabiam o tipo de treinamento que os atletas deveriam fazer para competir. E o treinamento exigido para ganhar uma competição. É por isso que Paulo vai falar: vocês não precisam correr para ganhar um prêmio perecível, porque a nossa luta aqui, o nosso jogo aqui, não está baseado nas coisas terrenas, porque tudo isso aqui é passageiro. É preciso haver disciplina. E aí, eles sabiam que aqueles homens, para competir naqueles jogos, precisavam abrir mãos de seus desejos, precisavam ser disciplinados e precisavam sofrer vários tratamentos difíceis de treinamento para conseguir êxito naquela competição. E eu, conversando com o pastor ontem no encerramento do ano da juventude, teve um joguinho de futebol e eu disse: pastor, agora eu estou apto para falar sobre o jogo da vida. Porque eu fui atleta há muito tempo, mas eu estou um tempo já lesionado sem jogar futebol. E eu achei ontem que eu estava velho. E eu descobri ontem que eu estou muito velho. Eu fui correr um tempinho, eu disse: Jesus, eu preciso agora voltar às atividades. Por quê? Porque a minha disciplina diária de treinamentos ficou um pouquinho de lado durante esse ano. E se você não treina, você não consegue atingir o ápice que aquele esporte exige. E ontem um simples joguinho de 1 hora, foi Regis, eu saí todo doído. Eu cheguei em casa, a Jamile disse: meu filho, o que foi que aconteceu? Eu disse: eu também não sei. Porque antigamente eu jogava 2 horas num jogo e, se fosse substituído, ainda reclamava com o técnico, eu queria jogar o tempo todo. Então, queridos, o que eu quero ilustrar com isso? A minha vida e a sua vida, se não houver uma disciplina e um treinamento diário diante daquilo que são as demandas espirituais que o Senhor nos exige, nós falharemos. Nós falharemos. E aí, foi nessa dedicação completa que os atletas modernos hoje lutam em prol de um bem maior, que é uma medalha, tanto olímpica, quanto agora até os que não são amantes do futebol param um pouco para assistir a Copa do Mundo, que está acontecendo nesse período. Aqueles atletas ali não estão numa vida totalmente fácil, porque alguns deles não tiveram pré-temporada, não puderam ir em casa ver a família, já se deslocaram para uma competição e estão lá quase 1, 2, 3 meses sem ver os seus familiares. Porque aquela medalha que alguma seleção vai ganhar no dia 18 requer um sacrifício.
requer abrir mão de alguma coisa, requer uma disciplina, requer uma educação alimentar, requer uma série de requisitos. E a pergunta que fica, queridos, é por que então? Por que então abrir mão de algo tão essencial que é a família em prol de algo perecível? Porque alguém vai ganhar a Copa do Mundo no dia 18, mas talvez no dia 19 ou no dia 20, ninguém lembre mais. Passou. E eu tenho certeza que muitos que estão aqui sentados, ou já tiveram algum atleta na família, ou conhecem a história de algum atleta do passado que perdeu tudo. Ganhou muito dinheiro e perdeu tudo. Muitos vão lembrar aqui a história de Miller, o grande jogador da seleção que comprava roupas de grife, e um dia desse teve que pedir um emprego, porque acabou toda a fortuna. Dono de várias medalhas, mas ele mesmo disse que aquilo não validou e adiantou de nada para ele conseguir algum emprego na vida dele, porque, meus irmãos, tudo isso aqui é passageiro. O que nós estamos querendo ganhar não é algo que vai perecer com o tempo, é algo eterno, é algo incorruptível. Nós não corremos, como o apóstolo Paulo diz, golpeando o ar. Nós temos um objetivo, nós temos um alvo, e para que eu alcance esse alvo, eu preciso ser alguém disciplinado, alguém que busque aquilo tanto almejado. Então, queridos, por que lutar ao longo dessa vida? Por que negar os nossos desejos pessoais? Por que gastar o nosso esforço naquilo que é banal? E aí no versículo 25, Paulo vai escrever sobre essa recompensa dos atletas. É uma recompensa terrena. O atleta abre mão de muita coisa na vida, e interessante que muitos olham os jogadores de futebol, porque está mais em ascensão, todo mundo acha que todo jogador de futebol é rico. Mas deixa eu dar um dado aqui para vocês que eu acho que nem muitos sabem. 90% daqueles que desejam ser atleta profissional, que estão jogando futebol profissional, recebem no máximo 2 salários mínimos. 90%. 10% são esses que você vê na televisão. Então, a vida daqueles que se esforçam para deixar alguma coisa, a família, os amigos, os parentes, em busca de um sonho, muitos deles se frustram. Muitos deles não estudam, por quê? Porque às vezes é melhor, porque do dia para a noite você pode alcançar a coroa corruptível. Você pode ter dinheiro na conta, do dia para a noite. Mas depois tudo desmorona. Tudo desmorona. Então, queridos, o jogo da vida é muito mais importante do que qualquer competição atlética. Não importando o nível do prêmio que um atleta pode receber. Porque não estamos trabalhando para ganhar um simples troféu terreno. Nossa meta é receber uma grinalda imperecível, uma coroa incorruptível, que nunca vai desaparecer. Essa é a esperança do cristão. Se nós estamos aqui nessa noite, não é para falar de algo que um dia nós perderemos. Porque o Senhor não vai te dar algo que depois Ele vai tomar de você, porque você é salvo mediante a fé em Cristo Jesus. Essa herança, como o apóstolo Pedro vai nos escrever, é uma herança incorruptível. Nós temos parte nisso. Nós herdaremos isso do nosso Jesus. No contexto de Coríntios, isso significou que eles não poderiam simplesmente continuar com os seus caminhos antigos, com suas metas antigas, com seus sistemas de valores antigos. E, meus irmãos, a mesma coisa se aplica a mim e a você. Como eu e você deseja ganhar uma coroa incorruptível e nós vivemos fazendo aquilo que eram as coisas antigas. Nós lemos aqui em Filipenses 3, o apóstolo Paulo escrevendo, dizendo que eu quero ganhar o prêmio, a herança. Eu desejo aquilo. As coisas velhas vão ficar para trás. Tudo precisa ser feito novo.
mas nós parecemos que desejamos viver aquilo que nós vivíamos no passado. E, infelizmente, aqueles que desejam viver dessa forma talvez não encontrem e não alcancem essa coroa incorruptível. Mas, queridos, nesse jogo da vida, nós precisamos comparar algumas características de um bom atleta com um bom cristão. As características de um bom atleta com um bom cristão. E a primeira característica que eu encontro aqui nesse texto é o esforço. Leia comigo, por gentileza, o verso 24. O verso 24, 1 Coríntios 9, 24. Paulo vai escrever o seguinte: vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio, portanto, corram para vencer. Portanto, corram para vencer. Queridos, todo atleta tem que se esforçar, treinar e conseguir o máximo de sua capacidade. O atleta, ele é exigido em seu máximo, porque ele sabe que se der o mínimo, alguém vai competir e nivelar com ele. É por isso que hoje os amantes aqui também de algum jogo sabe que você hoje não basta ser bom, você tem que ser disciplinado. Porque talvez você tenha uma técnica até melhor, você vê alguém, um jogo que você goste de algum tipo, alguém com uma técnica até melhor que outro, mas o outro se iguala na vontade, no esforço. Queridos, não pode ter preguiça. Não pode ter preguiça. Tem que estar em forma para vencer. Precisa ter vontade, se esforçar o máximo. Esse esforço, por mais que seja cansativo, é um prazer na vida de um atleta de alto rendimento. Tem gente que é viciado em treinar, porque ele sabe que o treino, e já dizem os estudiosos, toda vez que você treina, se não me falha a memória, depois de 60 dias, você treinando no mesmo horário, fazendo a mesma meta, depois de 60 dias, o seu corpo está habituado a fazer aquilo sem muito esforço. Só os irmãos pesquisarem um pouquinho. É por isso que tudo tem uma lógica em treinamentos. Nada é por acaso. Por isso que tem os professores, os técnicos personais, os fisiologistas, que vão incentivar e instruir a melhor forma de um treinamento. E nós, como cristãos, precisamos nos esforçar também pelo reino de Deus. Mateus 11, 12 diz o seguinte: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam deles. O que a Bíblia está querendo dizer para mim e para você é: você não vai alcançar aquilo que você deseja, a coroa incorruptível, sentado em um banco, num domingo à noite, num ar-condicionado. Você precisa se esforçar para ser um bom cristão lá fora. Você precisa se esforçar para ser um exemplo de cristão. E isso não é fácil, queridos. O pastor Paulo estava ministrando aula hoje pela manhã na EBD, falando da dificuldade de você se intitular um cristão. Não é fácil. Porque todo mundo acha que você sendo cristão, algumas lutas, alguns desafios vão desaparecer. Pelo contrário. E ele citou essa dificuldade de ser cristão baseado na passagem de Estevão. Quem leu aqui já Atos 7, vai ver Estevão discursando, fazendo uma pregação. Depois ele vai bater naqueles homens do judaísmo, vai ser apedrejado diante do jovem Saulo, e mesmo morrendo, Estevão diz: Senhor, recebe o meu espírito, perdoa esses porque não sabem o que fazem. E a Bíblia diz que ele adormece. E eu fico imaginando o nível de esforço de Estevão diante do Senhor, o nível de cristianismo de Estevão diante do Senhor, para mesmo em morte, pedir perdão por aqueles que estavam o matando. Eu não sei se os irmãos já pararam para refletir sobre isso.
eu não sei se, e eu disse hoje pela manhã também na aula, eu peço a Deus diariamente que aumente a minha fé. Porque o nível de fé de Estevão não é comparado a qualquer um, queridos. Porque nós somos seres que queremos sempre retribuir aquilo que nós recebemos. Seja bom ou seja mal. E você passando pelo leito da morte, e você ainda pedir perdão por aqueles que estão matando você, é o esforço, querido, que eu e você precisamos fazer diariamente. Todos os dias eu tenho certeza que você tem luta. Você sai de sua casa todos os dias para trabalhar, ou você fica em casa trabalhando, ou você fica em casa porque já é aposentado, mas eu tenho certeza que no dia a dia você tem lutas. E se você não se esforçar para dar um testemunho de bom cristão aonde você estiver, pode ter certeza que tem alguém observando você. Tem alguém olhando para você e dizendo, mas você não era cristão? Porque para elogiar são poucos, mas para apontar o dedo existem vários. Então, queridos, fazer o melhor para Deus, dedicar a nossa vida totalmente a Ele com prazer. Porque se amamos a Deus, não pode ser um fardo servir ao Senhor. Se nós amamos a Deus, não pode ser um fardo servir ao Senhor. Pelo contrário, queridos, tem que ser prazer. Estar aqui nessa noite com saúde tem que ser um prazer. Estar aqui nessa noite, mesmo às vezes debilitado, com a saúde um pouco cambaleando, tem que ser um prazer. Porque não há nada mais prazeroso do que estarmos na presença do Senhor junto com os nossos irmãos. Mas isso requer esforço. Eu tenho certeza que antes de vir ao culto, hoje à noite ou até pela manhã, algo passou na sua vida que talvez, quase tenha impedido de você estar aqui cultuando com os irmãos. Eu tenho certeza que não foi fácil simplesmente você sair de casa, entrar num carro, ou numa moto, ou de ônibus, ou de táxi, ou de Uber, e você estar aqui e voltar para casa e nada aconteceu, queridos. Exige um esforço que tem que ser feito da sua parte, porque o Senhor, Ele está olhando para o seu coração. Nunca foi fácil, queridos. Nunca foi fácil, e não é agora que vai ser. Então, para que eu e você sejamos um atleta, o atleta de Cristo, que joga o jogo da vida de maneira suficiente, nós precisamos nos esforçar. Esse é o primeiro ponto. E a pergunta que fica é, você tem se esforçado em servir melhor ao Senhor? Fica a reflexão. O segundo ponto é a disciplina. Leia comigo, por gentileza, o verso 25. O verso 25 diz o seguinte: o atleta precisa ser disciplinado em todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Um prêmio eterno. Queridos, para estar preparado, o jogador precisa se dominar e conhecer a sua capacidade, aumentando seus limites. Você precisa saber a sua capacidade. E quem aqui gosta de jogar um pouco de futebol ou algum tipo de jogo, sabe que em algumas posições que pode colocar você vai dizer, aí de jeito nenhum. Eu não tenho habilidade nenhuma. Mas uma coisa que eu aprendi, um dia eu estava menino, disputando a minha segunda Copa São Paulo, e precisou de um lateral direito, eu me lembro disso. Eu tive um professor, que muitos aqui que gostam de futebol, meu treinador, tinha um treinador chamado Lima, jogou no Bahia, jogou no Confiança, foi meu treinador. E ele chegou para mim e disse assim, Tijuca, eu preciso que você faça a lateral direita. Eu disse, professor, vai ser uma Avenida Tijuca. Não vou marcar ninguém, não sei nem para onde vai, não sei o que fazer. Ele disse, se você treinar 2 meses, você consegue fazer. Eu disse, preguiçoso, eu disse, não quero isso não para mim. Mas aí também não queria ficar de banco, eu disse, eu vou. Tinha um pai sempre enjoado, que ficava no meu pé para treinar, e aí eu fui, treinei. E ele disse, isso não vai ser sempre, vai ser uma situação de jogo. E eu me lembro que na Copinha São Paulo, a gente jogando contra o Cruzeiro, em 2014,
estava 1-0 e precisou que alguém fizesse a ala direita. Lá vai eu. Não fui um exímio lateral direito, mas com a disciplina de treino consegui executar a função que me foi dada. Queridos, o que é que eu quero dizer com isso? Talvez você não tenha tanto hábito de orar a Deus. Você não tenha tanto hábito de ler a palavra do Senhor, mas isso requer disciplina. Isso a Bíblia vai chamar de disciplinas espirituais. Nós não nascemos gostando de tudo, mas nós precisamos ser disciplinados naquilo que nós desejamos para alcançar algo na nossa vida. E por que com a vida religiosa, espiritual, seria diferente? Ou você acha que você vai pegar a sua Bíblia, agora quando chegar em casa, vai dizer, vou ler porque eu tenho amor. Amém, mas se você não sentir amor, leia a si mesmo, porque é a Bíblia que transforma, é a palavra de Deus que liberta. Mesmo sem vontade de você de orar, precisa orar, meus queridos. Disciplina. Eu sempre disse isso lá para os jovens, coloca um despertador aí no seu celular. Horário da sua devocional, da sua disciplina espiritual, para você ler a Bíblia, para você meditar, para você orar ao Senhor, tenha o seu tempo com Ele de qualidade. Isso requer disciplina, porque o despertador vai chegar uma hora que ele não vai precisar mais, você já vai estar disciplinado até o seu encontro com o Senhor. Mas infelizmente, queridos, eu digo isso com muita dor no meu coração. Parece que nós estamos saindo dela, mas nós entendo que a minha geração era uma geração talvez até preguiçosa espiritualmente. Era uma geração que queria tudo pronto. Então, tinha uns eventos de juventude e nós queríamos tudo pronto. Então, nós chorávamos quando os preletores faziam apelo. A gente, meu Deus, era um êxtase naquela noite. Mas depois acabava, não tinha disciplina de oração, leitura da palavra, encontro com o Senhor. E isso vai esfriar você. Queridos, não tem segredo. Não tem segredo. Você não vai acordar do dia para a noite dizendo, agora eu vou ler a Bíblia por completo. Não vai. Você precisa de disciplina, você precisa de constância, você precisa de equilíbrio. E aí Paulo vai comparar isso com um atleta. E ele diz, se o atleta não tiver uma rotina de treino, parafraseando o apóstolo Paulo, se o atleta não tiver uma rotina de treino, ele não vai conseguir alcançar o ápice nos jogos. Querido, sem treino não há resultado positivo. Por quê? Porque enquanto vocês não treinam, tem alguém se fortalecendo diariamente. E se você não tiver fortalecido, queridos, naquilo que são as disciplinas espirituais, infelizmente, a tendência é de queda. E eu e você precisamos ser vigilantes. Vigilantes e disciplinados naquilo que o Senhor nos deu. Então, queridos, assim também em nossa vida precisamos aprender a treinar com disciplina para dominar e aperfeiçoar as disciplinas espirituais diariamente. Porque se formos orar somente quando precisarmos de socorro, na hora do aperto não saberemos o que fazer. Não saberemos o que fazer. E aí você vai pedir socorro, talvez aquela pessoa que você tenha mais uma proximidade dentro da igreja. Não que isso não seja bom, mas lembra daquele mito de que só a oração do pastor vai expulsar e vai tirar? Você também é responsável por isso. Você pode orar, você pode abençoar, porque você é um pequeno Cristo aqui na terra. Mas se você não for disciplinado, como você vai ajudar o seu irmão que está caindo? As disciplinas espirituais precisam nos acompanhar diariamente. Tem um pastor que eu gosto muito, ele disse o seguinte: nunca somos tão santos como deveria ser. Nunca somos tão santos como deveria ser. A maturidade cristã, a formação do caráter, a perseverança e o amor a Deus se desenvolvem ao longo da caminhada cristã. Ou seja, disciplina. A maturidade cristã, a formação do caráter, a perseverança e o amor a Deus se desenvolvem ao longo da caminhada cristã. O tempo e as tribulações associadas às disciplinas espirituais amadurecem o cristão
E sabe de uma coisa? Não há substitutos. O pastor e reverendo Augusto Nicodemos fala isso. E eu concordo completamente. Nós não vamos num dia para a noite ser disciplinados se eu e você não buscarmos disciplinas, essas disciplinas espirituais. Então a minha pergunta para você é: você tem treinado a sua vida espiritualmente? Você tem sido disciplinado naquilo que são as disciplinas espirituais no seu dia a dia? Fica de reflexão também, meus irmãos. Terceiro e último ponto é que no jogo da vida, eu e você não precisamos somente ser esforçados, disciplinados, mas eu e você no jogo da vida precisamos ter um objetivo. Leia comigo, por gentileza, o verso 26. Diz o seguinte, o verso 26: por isso não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Queridos, Paulo tinha um objetivo muito claro. Eu falei aqui na introdução que o objetivo de Paulo era tão claro que ele abriu mão de todos os seus direitos, do apostolado, do direito financeiro que ele tinha, porque ele não queria servir de empecilho para ninguém. O apóstolo Paulo, querido, ele tinha tão intrinsecamente ligado esse objetivo na vida dele, que ele disse: se for por amor a vocês, por amor ao evangelho, por amor à causa, pelo meu objetivo, eu deixo todos os meus direitos de lado. E me desculpem, irmãos, parece que hoje em dia nós somos cheios de direitos. Em tudo você e eu temos um direito. E se eu tenho meu direito, eu não posso ficar calado. Porque eu estou na minha razão. Eu estou no meu direito, então por que eu vou engolir isso do meu irmão? Eu estou no meu direito. Queridos, não é ser, entre parênteses aqui, bestinha. Não estou falando disso, o apóstolo Paulo não está falando disso. Ele está falando que se nós temos um objetivo, muitas das vezes o sofrimento, a perseguição vai vir, mas por causa do objetivo, eu abro mão disso, porque eu tenho um objetivo claro em minha mente. A motivação do atleta é por causa de um objetivo. O atleta treina por um objetivo, o atleta é disciplinado por um objetivo, ele é esforçado por um objetivo. Qual é o objetivo do atleta? Vencer. Se o atleta não vencer, aí muitas vezes, eu tinha um problema sério com isso, e meu pai era um dos que puxava muito minha orelha, eu não sabia perder. E sempre que alguém ganhava para mim, eu dizia que tinha alguma coisa para dizer que aquele ganho dele devia ser menosprezado. Eu sempre tinha isso na minha cabeça. Então assim, era jogo de futebol, alguém perdia, eu fazia mais gol que eu fazia alguma coisa, eu sempre dizia: esse cara é pior que eu por causa disso. Meu pai dizia: pai, você tem que parar de jogar, você vai ficar doido. E eu sempre dizia isso, meu pai ia me reeducar, até que eu aprendi que não ganha somente o melhor, ganha aquele que está mais preparado. Nem sempre o melhor em algum jogo, em alguma área vai ganhar, mas aquele que está mais preparado naquele momento, leva. Meus queridos, vocês podem ter certeza disso. Tudo aquilo que é mais profissional do que o amador, talvez ele chegue na frente, porque ele está mais preparado. Então por que eu e você não nos preparamos para jogar o jogo da vida que o Senhor nos colocou? Eu e você temos um objetivo. O nosso objetivo, queridos, não é estar nessa noite confortável de um domingo, sentado no banco até confortável, acolchoado, em comunidade, em comunhão com os meus irmãos. Isso faz parte do jogo da vida, mas isso não é o fim. Porque uma coisa que eu aprendi referente a culto é que só cultua publicamente aquele que cultua na vida, porque o culto público é uma extensão do culto na vida. Ou seja, o culto da sua semana vai redundar no culto público aqui no domingo. Se você não tem culto na vida, você não tem culto público diante do Senhor. Então eu e você precisamos nos esforçar, ter essas disciplinas, porque nós temos um objetivo. Queridos, a motivação do atleta é vencer. Não passa uma coisa diferente na cabeça do atleta, senão vencer. Entram dois times para disputar na Copa do Mundo, duas seleções.
Eu estava vendo agora o jogo de 12 horas, França e Polônia. Os dois querendo vencer. Mas só um ganha, queridos. Só um ganha. Amanhã todos vão parar para assistir a seleção brasileira contra a Coreia do Sul. Só um vai ganhar. Aquele que estiver mais bem disciplinado, aquele que for melhor naquela partida, porque também tem isso, vai ganhar, vai vencer. Esse é o objetivo daquilo que entra em campo. A minha pergunta aqui nessa noite é: você tem claramente na sua mente o seu objetivo diante do Senhor? Qual é o seu objetivo diante daquilo que o Senhor tem chamado você? É simplesmente vir à igreja e só ser um mero espectador do culto ou participar da obra que o Senhor te convidou? Eu tenho um objetivo. Eu tenho um objetivo claro na minha mente. Que se tudo passar, eu peço a Deus que só fique a minha fé nele, porque ficará tudo. Isso deve ser também a sua oração, queridos. Eu e você, nós temos um objetivo. E não é um objetivo qualquer. Eu e você, nós temos um objetivo e não é um objetivo qualquer. A nossa vida deve ser inteiramente para a glória de Deus. Paulo vai escrever em 1 Coríntios 10, verso 31, que muitos sabem de cor: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória. Esse é o meu e o seu objetivo, glorificar o Senhor em tudo. A pergunta é: temos conseguido isso? Ou alguma área da nossa vida tem ficado em déficit com o Senhor? Querido, nós temos um objetivo e o Senhor não negocia com isso. O Senhor, Ele não negocia o seu objetivo. E eu lembro tanto que Ele não negocia, que Mateus 22, aqueles que gostam de anotar, pode anotar, Mateus 22 e 23. É um discurso de Jesus falando com aqueles mestres da lei, os fariseus, e chamando ele quase o capítulo todinho de guias cegos. Vocês são guias cegos. Guias cegos, vocês não entram e não deixam ninguém entrar também no reino. Guias cegos. E um desses fariseus, querendo fazer uma pegadinha com Jesus, Mateus 22, a partir do verso 37, vai perguntar: Senhor, qual é o maior e principal mandamento? E Jesus vai responder: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, com toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e o seu próximo como a si mesmo. Esse é tão qual importante como o primeiro. Queridos, primeiro é a glória do Senhor. É preciso amar o Senhor com todas as nossas forças. É preciso glorificar o Senhor a tempo e a fora de tempo. Querido, está ruim? Glória a Deus. Está bom? Glória a Deus. Não sei como está? Glória a Deus. A questão é a gente entender que na nossa vida existe um governante. E esse governante, ele não está guerreando com ninguém, porque ele não tem rival. Ele é único e suficiente. Então, o objetivo que Deus deseja para mim e para você é que nós glorifiquemos a Ele a tempo e a fora de tempo. Assim como um atleta, ele tem o objetivo claro de vencer. A nossa vitória já foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário. E é isso que deve ser a nossa marca. É isso que deve estar passando na nossa mente em todo instante. Porque se um dia pensarmos em desistir, devemos nos lembrar que o Senhor já venceu a nossa luta. Nós não golpeamos dando golpes no ar. O Senhor já venceu. Então, queridos, esse é o terceiro e último objetivo. O primeiro é, eu e você, como atletas de Cristo, nesse jogo da vida, precisamos nos esforçar. Precisamos ter disciplina. E precisamos ter um objetivo claro na nossa mente. E para concluir, queridos, nós podemos fazer uma analogia entre Jesus e seus discípulos com um time de futebol. E eu queria que vocês pensassem comigo. O goleiro é aquele que segura a bola, defende,
trabalha para que o time contrário não faça gol. E nós somos chamados a defender a bola da nossa fé. Somos chamados a defendê-la a todo instante. Assim como o goleiro tem que defender a bola do time adversário, eu e você somos colocados à prova diariamente para defender a nossa fé. E nós precisamos fazer isso com excelência, sem negociar os nossos princípios. Precisamos defender a nossa fé. Existe também o zagueiro, que é aquele que precisa estar atento aos ataques do adversário. E nós precisamos sempre estar preparados para combater uma mensagem contrária à palavra de Deus. Nós precisamos ser como um zagueiro, sempre vigilante ao ataque do adversário. Sempre vigilante ao ataque do adversário. Porque, queridos, se tem um adversário que não cansa de querer destruir a sua vida, ele está por aí. E você precisa sempre estar vigilante aos ataques do adversário. Existe também o lateral, que é aquele que sempre fica ao lado, dando apoio à defesa. Nós precisamos estar prontos para estar ao lado dos nossos irmãos, ajudando uns aos outros com o amor de Cristo. Isso faz parte da família da fé. Nós precisamos sempre estar dispostos a estender a mão aos nossos irmãos com o amor de Cristo. Existe também o meio-campo, que é quem faz a ligação entre a defesa e o ataque, levando ao atacante a possibilidade do gol. E no meio-campo do jogo da vida, Deus nos apresenta pessoas que nos ajudam a estar mais ligados em compromisso com Ele. Você tem amigos que te levam verdadeiramente a uma fé genuína no Senhor. Esses que fazem o intermédio entre a sua vida e o compromisso com Deus. Deus coloca a pessoa na sua vida, esteja atento. Pessoas que te ajudam na caminhada, te ajudam nessa caminhada com o Senhor. E por último, o atacante. É a principal referência para que o time consiga chegar no momento mais importante da partida, que é o gol. E nós precisamos ser exímios atacantes, sendo uma referência na expansão do Evangelho de Cristo Jesus. E aí, queridos, no futebol, aquele que consegue atuar em mais de uma posição, ele é considerado coringa. Tem gente que consegue atuar em mais de uma posição no futebol. E o técnico considera como coringa. E eu e você, nós precisamos atuar em mais de uma área. Jesus quer que a gente seja o goleiro, o zagueiro, o lateral, o meio-campo e o atacante. Jesus quer que sejamos um coringa, atuando onde o técnico, que é Jesus, nos colocar. É assim que o Senhor nos quer. E aí, queridos, você precisa ser um grande atleta de Cristo. Para jogar esse jogo da vida, eu e você precisamos ser um grande atleta de Cristo. Por isso, se esforce, seja disciplinado e tenha um objetivo de vencer as batalhas diárias no Senhor. Amém, queridos? Que essa palavra seja aplicada ao seu coração, que essa palavra gere frutos no seu coração, que você entenda que ser atleta de Cristo não é somente aquele atleta que um dia jogou bola profissionalmente e leva o escudo ou a bandeira dos atletas de Cristo, que nós temos aqui o Ladislau, que ainda é coordenador aqui no estado dos atletas de Cristo. Não é só isso. Mesmo você que não, talvez nem goste de esporte, você é um atleta de Cristo porque você está jogando o jogo da vida. Se você ainda respira, o Senhor deseja que você jogue esse jogo, sendo que as orientações que você precisa para jogar esse jogo, você precisa buscar no técnico, e esse técnico é Jesus. Que você tenha isso em mente, em nome de Jesus. Baixe sua cabeça nesse momento, vamos orar ao Senhor. Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos chama para jogar esse jogo da vida, mas o Senhor não nos deixa sem a orientação necessária. O Senhor é o técnico dos técnicos. O Senhor nos dá orientações práticas para vivermos nesse jogo, fazendo a coisa certa.
que nós possamos entender que nós, como atletas do Senhor, precisamos nos esforçar diariamente para viver o Evangelho de forma genuína. Nós precisamos ser disciplinados, Senhor, assim como os atletas são. Os atletas terrenos que são tão disciplinados para conquistar uma medalha, uma coroa corruptível, mas na nossa disciplina ela não se baseia nas coisas terrenas. A nossa disciplina precisa ser única e exclusivamente para alcançar a coroa incorruptível, a herança que o Senhor nos tem preparado. Senhor, nos ajuda, que esse objetivo que nós temos dentro desse jogo, que é glorificar o Teu nome, nós não possamos perder de vista. Que em nome de Jesus, se a fé de alguém aqui nessa noite está um pouco frágil ou enfraquecida, fortalece agora em nome de Jesus. Que esse objetivo de glorificar o Senhor esteja latente em nossas vidas diariamente. Ó Senhor, que o Senhor possa fazer da nossa vida uma vida de adoração única e exclusiva ao Senhor. Retira do nosso coração os ídolos que nos atrapalham dessa adoração genuína ao Senhor. Nós temos esse objetivo claro na nossa mente, Deus, e nós não queremos perder de vista. Senhor, nos ajuda. Espírito Santo de Deus nos fortalece diariamente. Que no jogo da vida a gente possa entender que há um ápice. E esse ápice não é um gol aqui na terra. O ápice do jogo da vida é estar face a face com o Senhor um dia. É para isso que nós jogamos esse jogo. É por isso que estamos aqui jogando esse jogo. Não para conquistar um prêmio aqui na terra, Senhor. Não para alcançar a fama. Não para ter status. Não para ser reconhecido aqui na terra. Não, 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 não. Senhor, nós estamos jogando esse jogo porque nós queremos estar diante do nosso técnico um dia, contemplando a sua face, glorificando a todo instante. Obrigado, Jesus, pela tua mensagem aos nossos corações. Que possamos sair daqui fortalecidos para continuar jogando esse jogo da vida. Mas agora entendendo que o Senhor já nos deu as instruções necessárias para alcançarmos êxito nesse jogo. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.